Boa noite, amigos. A paz do Senhor, irmãos. Eu gostaria de dizer que eu não estava fazendo os vídeos porque eu tô bem, né? Eu tava bem, tudo certo, né? E só que eu ando sentindo um pouco mais de enjoo. Eu não comecei a quimioterapia ainda, tá, irmãos? A única coisa que mudou foi que eu não tomava anticoncepcional, e aí agora a médica receitou anticoncepcional, porque a gente em tratamento ou começando o tratamento não pode ter nenhum tipo de sangramento. Então, por causa do anticoncepcional, eu comecei a sentir muito enjoo. Aí a médica me receitou Nalzedron, tô tomando remédio, tudo. E em Caçapava, eu senti uma dor muito forte de dente. Foi difícil, sim, né? Eu passei por isso, tomando antibiótico e tomando analgésico. Quando começava a sentir a dor, eu pedia e eles traziam o analgésico e eu tomava. E aqui, quando eu fui para Jacareí, eu tinha foi passando um pouco a dor no dente, até quando eu cheguei em São José, eu não tinha mais essa dor. Porém, ela voltou antes de ontem, mas nada que fosse chegar ao extremo. Só hoje de manhã que eu senti muita dor mesmo, porque eu esperei pedir o medicamento, porque eu tava cansada, com sono, e eu falei, eu não vou pedir, eu vou pedir depois que eu acordar. Quando eu acordei, já tava com uma dor muito forte, negligência minha. Então eu fui pedir, elas fizeram medicação pra mim, e o dia passou bem, graças a Deus. Com ânsia por causa do remédio, mas do mais estava tudo certo. Um pouco de dor do catéter, que isso foi implantado dentro de mim, não é uma coisa minha, então lógico que eu vou sentir dor, né? E então tava tudo bem comigo até a tarde. Meu marido ficou aqui final de semana comigo, e os meus pais estavam aqui, os meus irmãos vieram me ver. E quase na hora deles ir embora, às 4h50, assim mais ou menos, até um pouco antes, a doutora tinha receitado um antibiótico para mim, 2 antibióticos em sequência, para não dar nenhum tipo de infecção, por causa que eu tava com essa dor no dente, ela queria combater a infecção. Então eles colocaram 2 remédios que eu nunca tomei, né? E eles passaram primeiro antibiótico, deu tudo certo. Só que quando eles colocaram o segundo antibiótico, meus pais ainda estavam aqui. Na hora, eu conheço muito bem os batimentos. A gente se conhece, tem gente que deixa, né, acha que é normal. Mas no meu caso não, comecei a sentir forte batimento cardíaco, fechou minha garganta, começou a dar tosse. E eu fiquei sem ar. E na hora eu apertei, chamei a enfermeira. E a enfermeira veio, ela chamou o doutor viu, falou, mediu minha pressão, eu tava com um febril, e eles falaram assim, não, a gente vai ligar para a doutora e vamos cancelar esse antibiótico, porque provavelmente você tem alergia. Coletaram o sangue, para saber se eu tinha mesmo essa alergia, e foram lá pro laboratório com certeza ver se eu tinha alergia. Quando foi, passou uns 10 minutinhos, eu falei pros meus pais, falei assim, agora eu tô melhor, tô passando, né? É melhor vocês irem, o Adriano tá cansado, né? E daí eles desceram, o meu irmão subiu. E nisso, eu fui pro banheiro. Aí meu irmão até perguntou, tá tudo bem aí, Agatha? Tudo bem. Quando eu saí do banheiro, irmãos, eu comecei a tremer de frio. Mas eu comecei a tremer tanto, que fiquei sem controle do corpo, né? Comecei a tremer como se fosse uma convulsão, porém eu tava lúcida, conseguia falar, só não tinha muito controle do corpo. Eu conseguia até me sentar se eu quisesse, porém ia ficar tremendo, não ia conseguir parar. Aí eu falei assim, meu, acho que eu tô bem. Aí meu irmão falou assim, não, vou chamar a enfermeira. Chamou a enfermeira veio, chamou o doutor. E eu tive além de ter alergia à medicação que me deram, eu tive uma febre de 41 graus, porque deu uma bactéria. Isso os médicos disseram que é bom e é ruim. Bom por causa que mostra que o meu corpo tá dizendo tudo que tem de ruim, ele tá ali
ele reagiu, né? Mas ruim por causa do meu quadro de leucemia e eu tá com uma infecção, né? Então, eles começaram a tentar conter esse quadro que aconteceu comigo. Me deram um analgésico, depois trocaram um antibiótico e eu fui me acalmando. Demorou uns 10, 15 minutos e graças a Deus meu irmão estava aqui, né? Ele manteve a calma, foi lá, chamou, o Senhor usou a vida dele aí para que ele mantesse a calma, fosse lá chamar a enfermeira e tudo mais. Passou e a doutora disse para mim, a enfermeira disse para mim, você teve um quadro infeccioso, falou um nome, se eu lembrar eu falo para vocês qual foi, e esse quadro, ela disse assim, foi bom porque o seu corpo reagiu e nos mostrou o que estava acontecendo, que foi uma infecção. Se você não tivesse essa reação e a sua temperatura subisse, significaria que você estaria passando por um outro nível de infecção e você poderia morrer. Na verdade, você iria morrer. Ela disse isso. Então, mais uma vez, o Senhor guardou a minha vida, assim como Ele guardou em Caçapava, por eu ter chegado lá morta para os médicos. Mais uma vez aqui, o Senhor guardou a minha vida e é isso que Ele tem feito. Estou preparada para a quimioterapia, ainda não se iniciou, mas é o Senhor que cuida da minha vida. Eu agradeço a oração dos irmãos, continue orando, porque é uma luta diária. E que os irmãos venham ficar com a paz do Senhor e nunca se esqueça, Deus é com você. A vida foi Ele que nos deu. É só Ele que pode tirar, se Ele quiser, né? Tudo é permissão dEle. A hora que Ele quiser recolher, Ele recolhe. Mas eu creio que essa doença é para honra e glória do Senhor, porque os médicos estão todos confundidos. E a igreja continua vencendo em pé. A paz do Senhor.